Apertando levemente o abdômen do cavalo, pequena sombra imediatamente saltou no céu e pousou a uma distância de 10 metros, deixando para trás um manto de poeira. Com um relincho, com um longo chamado, a sombra de cascos brancos desceu correndo a montanha. Após vários meses de crescimento, o físico de pequena sombra estava ainda mais robusto e em forma do que antes. Mesmo sem ter atingido a idade adulta, já possuía uma força comparável ou até ligeiramente superior à da maioria dos corcéis adultos. Pirralho, pega! Uma figura alta estava parada na entrada do campo de treinamento de Convo. Parecia estar esperando ali há algum tempo. Ao ver a figura de Yuan Shong, jogou um item com um sorriso. Yuan Shong inclinou o corpo ligeiramente e o pegou. Olhando para o objeto em sua mão, percebeu que se tratava de um tubo de bambu com a circunferência de um polegar. Pirralho, se você se deparar com algum problema difícil, abra e dê uma olhada. Pode ser que te ajude. Obrigado, instrutor Zhao. Yuan Shong acenou com a mão antes de guardar o tubo de bambu no peito. Sob o galope furioso da sombra de cascos brancos, ele logo desapareceu no meio da floresta montanhosa. A brisa outonal soprava por uma encosta montanhosa árida nas profundezas da cordilheira. Nesta mesma terra, 3 figuras de temperamento poderoso estavam sentadas em altos corcéis imóveis. Havia homens e mulheres no grupo, a maioria na faixa dos 20 anos. Seus gestos carregavam uma força autoritária que sugeria suas identidades extraordinárias. Belos halos em forma de espinhos brilhavam sob os cascos dos corcéis, acentuando ainda mais o comportamento valente do grupo. Verdadeiro reino marcial. Eles eram todos especialistas no reino marcial verdadeiro. Ele vai chegar logo. Já estamos esperando há algum tempo, mas ele ainda não chegou. Para fazer tantos de nós esperar por ele, quem ele pensa que é? O conceito de tempo não se aplica àqueles do campo de treinamento de Convo. Na encosta árida e marrom, os corcéis de guerra olhavam ao redor vagarosamente, e os cavaleiros acima deles pareciam extremamente impacientes. Naquele momento, ouviu-se o relincho alto de um corcel. Uma pequena silhueta surgiu do outro lado do vale, mas aumentava de tamanho rapidamente. Eu deixei todos vocês esperando. Montando a sombra de cascos brancos, Yuan Shong mergulhou por uma floresta exuberante antes de saltar para o solo marrom e árido da encosta da montanha. Este deveria ser o lugar. Olhando para o trio à sua frente e para a alta bandeira de chamas vermelhas, Yuan Shong pensou. Havia 3 pontos de encontro fixos para os recrutas dos 3 campos de treinamento que participavam de uma missão. O ponto de encontro escolhido dependia do nível e da natureza da missão. O local onde Yuan Shong estava reunido era a bandeira flamejante do dragão tigre, de nível mais alto. Esta foi a primeira vez que Yuan Shong participou de uma missão. Ele se perdeu na montanha por um breve momento, mas teve a sorte de ter partido mais cedo, então não se atrasou por muito tempo. Todos eles são artistas marciais do reino verdadeiro marcial. Yuan Shong observou, enquanto olhava para o halo de espinhos abaixo do trio, que não esperava ser pareado com especialistas do reino marcial verdadeiro para esta missão. O que aconteceu para você chegar somente agora? Fazer com que todos nós esperemos por você não é ser um pouco convencido. É assim que os recrutas do campo de treinamento de Convu se comportam. Como esperado, os plebeus realmente não têm etiqueta. Yuan Shong estava prestes a se apresentar quando críticas ásperas soaram em seu ouvido. O trio o encarava com olhares hostis. Com um sorriso casual, Yuan Shong retraiu a mão estendida. Claramente, aqueles 3 o consideravam uma pessoa de origem humilde, assim como a maioria dos recrutas em Convo. De fato, entre os 3 campos de treinamento, a origem dos recrutas de Convo era a mais humilde. Veja Shen Bura, por exemplo, filho de uma família comum de caçadores. Nesse aspecto, houve de fato uma enorme disparidade nas classificações daqueles de diferentes campos. Peço desculpas, cheguei atrasado. Yuan Shong sorriu com indiferença, sem dar atenção à grosseria deles. Que diabos? O campo de treinamento de Convo realmente enviou um sujeito tão jovem. O jovem parado no centro dos 3 avaliou Yuan Shong da cabeça aos pés. Ao perceber algo, xingou furiosamente. Nesse momento, os outros também perceberam algo. A aparência de Yuan Shong lembrava a de um garoto de 15 anos. Aqueles que geralmente eram enviados para missões tinham pelo menos 20 e poucos anos, na mesma classe de Yuan Juyan e da Marquês Yi. O trio também era bastante famoso em seus respectivos campos, então a presença de Yuan Shong era de fato um pouco chocante em contraste. Não apenas isso, o jovem de rosto quadrado à direita também notou outra coisa. Você também não tem uma auréola de verdadeiro marcial. O campo de treinamento de Convu te enviou para nos sobrecarregar. Yuan Shong não era apenas jovem, como também fraco. E pensar que ele nem sequer possuía uma auréola de verdadeiro marcial. Além disso, o cavalo em que ele estava montado ainda era um potro jovem. Era simplesmente muito difícil para eles aceitarem tal companheiro. Uma das piores coisas que poderia acontecer em uma missão era ter um companheiro pesando, então o trio ficou particularmente descontente com Yuan Shong. Em primeiro lugar, já havia uma enorme disparidade na posição de Shen Wei e Long Wei em relação a Convo. A distância entre a nobreza e os plebeus não era tão fácil de transpor, e a aparente fraqueza de Yuan Shong só serviu para aprofundar ainda mais a discórdia. Esse mal-entendido está ficando cada vez maior. Yuan Shong riu baixinho. Pelo traje do trio, Yuan Shong pôde adivinhar suas origens, e eles eram de fato de clãs distintos. No entanto, nenhuma das suas origens se compara à dele. Mesmo assim, Yuan Shong não se deu ao trabalho de explicar, e nem via necessidade. Acreditava que ações falariam mais alto que palavras. Não se preocupe, não vou te arrastar para baixo. Se encontrarmos algum perigo, sinta-se à vontade para me abandonar. Yuan Shong sorriu calmamente. Isso vai ser o melhor. O jovem no centro bufou friamente.
Puxando as rédeas, seu corcel relinchou, e a dupla começou a descer a encosta em disparada, rumo ao norte. Os outros seguiram o exemplo, e a sombra de cascos brancos de Yuan Shong foi o terceiro a partir. A jovem lá no fundo ficou um pouco surpresa ao ver a manobra habilidosa de Yuan Shong, mas se recuperou rapidamente e voltou sua atenção para conduzir seu cavalo. A floresta de ambos os lados passou rapidamente pelos cavaleiros. Era nesse tipo de terreno acidentado que a verdadeira capacidade de um corcel de guerra se revelaria. Com o terreno irregular, os arbustos cheios de espinhos e as inúmeras pedras com bordas irregulares, um corcel destreinado poderia se ferir facilmente. O trio pensou que Yuan Shong teria dificuldade em alcançá-los, mas logo perceberam que Yuan Shong não tinha problemas em segui-los em termos de velocidade. Pelo menos ele não é tão fraco. O trio bufou antes de desviar sua atenção de Yuan Shong. Isso, não estamos indo para a capital. Seguindo o grupo, Yuan Shong rapidamente percebeu que algo estava errado. Embora não fosse aparente devido ao terreno complexo da cordilheira, se alguém prestasse atenção, ainda era possível perceber que o grupo estava se movendo em um enorme arco que contornaria a capital. Em outras palavras, a missão deles não seria na capital. Eu me pergunto que tipo de missão será. Uma semente de curiosidade brotou na mente de Yuan Shong. Cerca de 2 horas depois, o grupo finalmente atravessou a floresta e retornou à trilha principal. Depois de seguir em direção ao norte por mais 20 metros, a noroeste da capital, avistaram uma figura vestida com a túnica de um oficial. Ele tinha um rosto austero, e atrás dele estavam vários soldados do exército imperial da corte real. Ele é um funcionário do camareiro das dependências. Yuan Shong pensou. Dos oficiais da corte real, aqueles com quem Yuan Shong evitaria se encontrar eram os do camareiro das dependências. Esse sentimento era compartilhado pela maioria dos presentes na capital. Isso porque o camareiro das dependências era extremamente protetor com estrangeiros, fossem eles do califado abássida, Charax-Pazinu, Tsang ou Goguryeo. Sempre que ocorresse um conflito envolvendo estrangeiros, os oficiais do camareiro das dependências certamente chegariam ao local imediatamente. As palavras mais comuns e odiadas que os oficiais do camareiro das dependências diziam eram: nós, das planícies centrais, somos um povo culto, precisamos ter a magnanimidade de tolerar os outros. Era devido a essa crença que os cidadãos da Grande Tang eram geralmente os que estavam em desvantagem em conflitos contra estrangeiros. Isso também levou a um descontentamento generalizado com o camareiro das dependências na Grande Tang. Mas era inevitável que os camareiros das dependências fossem os responsáveis pela diplomacia, o que lhes conferia grande autoridade. A recepção anual dos enviados dos estados vizinhos na capital também era organizada por eles. O sábio imperador também raramente interferia nesse assunto, o que levou a um grande acúmulo de poder nas mãos do camareiro das dependências. Assim, até mesmo os descendentes de clãs prestigiosos pensariam 2 vezes antes de provocá-los. Caso contrário, se o camareiro das dependências enviasse um memorial para reclamar, e os censores também se manifestassem, eles poderiam causar problemas ao seu clã. O camareiro das dependências se ocupa apenas de assuntos diplomáticos. Isso significa que esta missão provavelmente está relacionada às regiões ocidentais. Yuan Shong teorizou. A mansão do protetorado de Beiting, ao norte, estava em tensão com o Shaganato turco oriental e ocidental, então era impossível para o camareiro das dependências estar ali para os turcos. Com isso resolvido, não foi muito difícil adivinhar o resto da história. Dos estados vizinhos, aqueles com os quais o camareiro das dependências estava mais preocupado eram aqueles do califado abássida, Charax-Pazinu e Sindhu. Para começar, a viagem das regiões ocidentais até as planícies centrais não só era longa, como também repleta de perigos. Além disso, a rota não era bem pavimentada, o que gerava sérios problemas de segurança. Rota da Seda. Quanto ao outro motivo, esse nome veio à mente de Yuan Shong. Esse termo ainda não era usado na Grande Tang, mas Yuan Shong tinha uma ideia do que seria a missão. Como Yuan Shong vinha do campo de treinamento de Convo, não tinha qualificação para se comunicar com o oficial. Por isso, foi o jovem do campo de treinamento de Longwei que se apresentou para se comunicar com o oficial. O funcionário do camareiro das dependências assentiu antes de se virar para o grupo. Vocês devem seguir para o oeste, para o primeiro ponto de encontro. Já planejamos tudo, então vocês só precisam seguir as instruções. Permitam-me avisá-los primeiro, mesmo que se deparem com uma situação de risco de vida no meio da missão, não tem permissão para recuar. As ordens são absolutas e vocês serão severamente punidos por desobediência. Ele instruiu bruscamente.